Oi, gente, estamos aqui no terceira parte dessa minissérie, né? Viver em modo de missão é o que protege o cristão de uma vida em vão. Então, vamos falar hoje sobre os princípios, alguns princípios ligados a Filipenses, capítulo 1, verso 21. Tô mais rouco, peço desculpa por isso, mas graças a Deus, essa semana fui detectado com a nossa amiguinha Covid-19 e graças a Deus, Deus foi bondoso, usou os recursos, pessoas, medicamentos, oração dos irmãos e continuo, estou recuperado e continuo servindo o Senhor dentro da vontade dele. Muito bom poder estar junto aqui novamente, mas vou estar mais rouco, né? Dentro dessa minissérie de viver em modo de missão, que nos protege o cristão de uma vida em vão, a gente já estudou que viver em modo de missão é adaptar sua vida para anunciar o Evangelho. Viver em modo de missão é estimular outros a anunciar o Evangelho. Nós vimos também que viver em modo de missão é anunciar o Evangelho com sinceridade. Viver em modo de missão produz segurança no viver. E viver em modo de missão é engrandecer a Cristo em seu viver. Vou ler o contexto, ok? Todo o trecho aí, inclusive o versículo que a gente vai ver hoje de Filipenses 1, versículo 12 a 21. Diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E esse verso 21 é o segredo que Paulo compartilhou para conseguir viver da maneira como ele vivia. E o único ponto dessa mensagem que eu quero destacar baseado nesse versículo é esse: viver em modo de missão é fazer de Cristo o único sentido de viver e morrer. Filipenses 1:21, Paulo diz, né? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Interessante que no texto grego, esse versículo começa com para mim. A primeira expressão que tem, a primeira palavra é para mim, pois viver Cristo e o morrer ganho, lucro, né? Repare que esse texto começa com para mim. Isso nos remete ao testemunho de Paulo. Como disse até um comentarista, a vida de Paulo, sua vida encontra seu total significado em Cristo. Sua morte, que envolve estar com Cristo, deve ser vista como uma vantagem. Vamos entender melhor isso aí.
Não existe a menor possibilidade de nosso irmão Paulo, ou na verdade de nenhum cristão, né, sofrer qualquer prejuízo de perder algo realmente importante, nem mesmo a sua vida, porque ele descobriu que a partir do momento em que foi salvo por Cristo, a partir do relacionamento que Cristo estabeleceu com ele, que exatamente nesse relacionamento ele recebeu o sentido e propósito de sua existência nesse mundo, ao invés de simplesmente existir aqui. E foi o que Jesus prometeu. Várias passagens do Evangelho, mas vou citar uma lá de Lucas 9, 23 a 24. Jesus prometeu que seria assim. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. É uma promessa que Jesus estava cumprindo na vida do nosso irmão e na vida de qualquer cristão, na verdade. Agora, nem sempre a gente percebe isso. O problema é que mais cedo ou mais tarde na vida, na maioria das vezes tarde demais, as pessoas irão se perguntar se existe algum sentido para suas vidas. Irão procurar respostas para a seguinte inquietação: existe um sentido para a minha existência aqui? Ou a minha existência é um fim em si mesma? A questão do sentido da existência humana é a questão mais importante que existe. É onde se encontra, onde se concentra todo o esforço filosófico, científico da história humana, incluindo as explicações para toda a confusão religiosa, todas as inquietações mentais, comportamentais, emocionais e morais. É o que a gente vê lá, inclusive, em Romanos 1, 21 a 32, daqui a pouco vamos ver mais sobre isso. Os homens têm procurado entender e encontrar o sentido de sua existência, só que sem sucesso, porque sua procura é limitada por seu próprio entendimento e experiência. O ser humano é limitado. Por isso a gente encontra duas maneiras em que o homem sem Cristo procura o sentido de sua existência, e sem sucesso. A primeira maneira, a Bíblia nos coloca aqui, vamos ver, é tentar eliminar o Deus pessoal de sua existência pessoal como ser humano. Então o trecho de Romanos 1, 18 a 23, descreve essa tentativa do homem eliminar Deus, o Deus pessoal da sua existência pessoal. Romanos 1, 18 a 23 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha a confusão que o homem fez e tenta fazer, como ele estraga a sua própria existência, o propósito. Ele não acha explicações por procurar negar a Deus, negar a existência de Deus. Então, na tentativa de eliminar Deus da história, para eliminá-lo da sua história de vida, o homem encontra uma existência vazia, sem sentido. Em que aspectos? Vazia de explicação racional. Sem um Deus pessoal, não uma força, mas um Deus que é uma pessoa,
ou na verdade sabe que são 3 pessoas, o ser humano não consegue explicar sua origem pessoal e nem sua personalidade humana. O homem é muito mais do que um aglomerado de células, porque células não têm personalidade alguma, e isso torna inútil o homem acreditar que ele é simplesmente um amontoado de células, simplesmente uma cadeia de DNA, que tudo pode ser explicado dessa forma. Torna inútil também ele confiar em sua capacidade física, por exemplo. A sua capacidade física, na juventude, ela pode ser muito boa, mas ela é vencida logo pela doença, pela morte. Basta um vírus, a gente percebe como a gente não é nada. E é inútil também ele confiar em sua capacidade mental, intelectual, que é o que o versículo fala que o homem começou a fazer, porque a racionalidade humana não tem dado explicações ou respostas aos anseios que estão além do racional. Por exemplo, a necessidade de amar e ser amado não é uma necessidade de algo impessoal, é uma necessidade de alguém que é uma pessoa e que, portanto, não pode ter sido originado de algo impessoal simplesmente, mas somente de alguém, de algo pessoal. A sua vida também, quando ele tira Deus, é uma vida vazia de fundamento moral. Sem um Deus bom, o homem não consegue explicar a presença de bondade ou de crueldade na sua vida, ambas estão presentes ali, porque ele nega a existência de um padrão moral absoluto que foi perdido. Houve um distanciamento do caráter de Deus, desse padrão moral. Então, confiar nos seus desejos e sentimentos também se mostra ineficaz, porque os prazeres lícitos não satisfazem. Ele pode tentar fazer o que ele quer com a sua vida, mesmo do que é permitido na sociedade e tal, isso não satisfaz. Ele tem que continuar fazendo e encontra um monte de frustração. Os ilícitos, pior ainda, porque proposta de sexo livre degrada as pessoas, drogas terminam em maior dor e confusão, a frustração nos relacionamentos conduz à solidão, à amargura, ao suicídio. É isso que o homem tem encontrado quando ele não tem fundamento moral, quando ele não se importa com isso. E sem Deus não há como explicar o fundamento, um fundamento que exista para o homem viver. Também a sua vida se torna vazia, ela sendo vazia de fundamento moral, leva a uma vida degradada em todos os sentidos. Romanos 1, 24 e 27 continua falando sobre isso, fala, por isso Deus, por homem ter escolhido simplesmente viver do jeito que bem entende, como se não existisse moral alguma, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, desprezo à bondade, à proposta de vida oferecida por Deus. Deus entregou então os homens à sua própria imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, ou seja, o homem não é neutro, ele é pecador. Ele, quebrando o padrão de Deus, ele agora tem que viver com a sua natureza degradada, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O homem começa a se curvar diante de coisas que ele nunca deveria fazer isso. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ou seja, abandonar o absoluto moral significa se degradar moralmente, é dar vazão às suas paixões, aos seus anseios desenfreados que vão levar a uma vida degradada. Isso também tem uma piora,
porque a vida desse ser humano vivendo como se Deus não existisse, querendo negar a essência de Deus, tem uma vida vazia de esperança. Ou seja, sem um Deus bom, ele não pode esperar qualquer mudança na sua situação. Ele se acha numa situação, às vezes, degradada, que para ele é sem saída, mas ele tem que se conformar, tem que aceitar a si mesmo e a tudo mais do jeito que é. Porque se não há um Deus bom, também não há uma realidade a ser restaurada, não há bondade a ser perseguida, que foi perdida nesse relacionamento com Deus, quando o relacionamento foi interrompido. Nem sequer um comportamento pode ser mudado, já que cada um é o que é, deve fazer o que bem entende, não é? Então ele não tem que ter esperança nenhuma. E essa falta de esperança, essa vida vazia de esperança, leva a uma vida desumana, o homem perde cada vez mais a sua humanidade, ele vai se perdendo completamente, nem sabe mais quem ele é, e o seu impacto é social, é mundial. Romanos 1, no final, 28 a 32, fala: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. Não é que eles de vez em quando, é cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, olha como o homem vive desenfreado, como ele não consegue voltar atrás. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É um retrato, Paulo escreveu isso no 1º século, e é um retrato absolutamente fidedigno do mundo que a gente sempre viveu e sempre vai viver. E no final da vida, muitos chegam a lamentar suas vidas e a expectativa de ter que encarar a possível realidade, não só da existência de Deus, como o seu juízo contra toda a deturpação de tudo que Deus criou. Muitos daqueles que defendem hoje essa vida como se Deus não existisse, vão acabar experimentando a mesma realidade, a mesma dor, a mesma confusão mental, inclusive, daqueles que no passado foram seus professores nessas matérias, de tentar negar a existência de Deus, mesmo contrário a toda evidência que está aí. E essa vida finalmente se torna vazia de sentido para viver e morrer. Sem um Deus bom que reverte o pecado, que reverte essa maldade, o mal, o ser humano não consegue ver propósito para viver, além de simplesmente existir, para então deixar de existir, simplesmente morrer. Isso não fazendo diferença nenhuma. Essa é uma forma da pessoa sem Cristo a tentar achar o propósito e sentido na sua vida. Totalmente inútil. Agora tem outra forma também que também é inútil, que é tentar relacionar sua existência a Deus, mas à sua própria maneira. Que é o testemunho do próprio apóstolo Paulo coloca para nós em Filipenses 3, dos versículos 4 em diante. Eu vou citando essas formas que Paulo tentou fazer isso, mesmo ele falando da sua experiência religiosa, a partir do verso Filipenses 3:4. Então, tentar relacionar sua existência a Deus à sua maneira. Paulo falou, bom, eu tentei fazer isso. Confiar em sua identidade humana. Paulo coloca, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro que pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo fala como alguém aqui, na posição de alguém, que procurou encontrar sentido
da sua vida em sua experiência religiosa, mas que fez isso ao confiar na carne, ou seja, a tentativa orgulhosa de confiar em si mesmo e tentar por si mesmo, baseado no que ele considerou suas vantagens, seus méritos, como forma de ser aceito por Deus. Um Deus que ele achava que era bom, um Deus que Paulo cria uma religião monoteísta, no judaísmo, ok? Tinham toda a revelação de Deus ali com eles, mas era a forma de Paulo fazer aquilo, tentar ser aceito, tentar se chegar a Deus baseado no que ele entendia, não no que Deus tinha, não no método de Deus, que é o Evangelho. Também ele coloca confiar em sua identidade familiar, que é parte desse processo de tentar chegar a Deus, do seu próprio mérito. Ele fala, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, toda a tentativa humana de se exaltar sobre seu semelhante, de se destacar com base em sua origem, sua linhagem, seu sobrenome, educação, sua nobreza. Isso inclui passar por todos os rituais necessários exigidos no judaísmo ou qualquer outro aspecto ali, cerimônias. Paulo fazia, eu fiz tudo isso. Mas a história demonstra que viver sob as maiores vantagens ou alcançar as mais altas posições nunca garantiu satisfação nem sanidade das pessoas, mas demonstrou corações corruptos e crueldades inexplicáveis. Estavam todas ali armazenadas no coração, mesmo de pessoas hiperreligiosas. E Paulo continua, falou, tentei também confiar em minha identidade racial. Ele coloca, eu era hebreu de hebreus, toda pureza racial, sendo modelo perante aqueles que pensam e agem como ele. Aquela identificação com o seu povo. Vamos incluir aqui todos os movimentos religiosos, filosóficos, políticos, enfim, tudo que distingue as pessoas baseado em critérios que elas exaltam o ser humano por si mesmo, que tentam convencer as outras pessoas de que o seu sentido na vida, de que o seu conhecimento das coisas é suficiente para se posicionar contra seus opressores. Esse posicionamento, lógico, vai ocorrer de forma opressora também, devido ao preconceito existente, inerente em cada ser humano, contra os outros que pensam diferente de nós, gerando disputas sangrentas e sem trazer sentido algum à vida e muito menos trazer paz, só traz confusão. E Paulo falou, eu era hebreu de hebreus, eu era modelo de ser alguém que valorizava a minha raça, o meu povo, a minha língua, os meus costumes. Eu sabia viver na minha cultura em qualquer lugar que eu estivesse. E Paulo continua, confiar em sua identidade religiosa, quanto à lei ele coloca fariseu. Eu pertencia à elite da sua religião, ele pertencia à elite da sua religião, tem a experiência máxima com o que considera o sagrado, e ser respeitado por isso. Paulo vivia numa crença monoteísta, com sérias implicações morais, com provas históricas da manifestação de Deus, provas exaustivas da manifestação de registradas na história. Só que tudo isso promovia a hipocrisia, porque ele se achava superior aos outros por ter essa posição. Segundo que o cumprimento de regras humanas e também a mistura da culpa por nunca chegar à certeza de, mesmo seguindo tudo aquilo, ter um relacionamento real com Deus. E assim permanecer sem respostas definitivas e, portanto, sem sentido na vida da mesma forma. E Paulo continua, confiar em sua identidade social. Não só que eu era fariseu, eu pertencia à elite religiosa, mas quanto ao zelo, dentre esse grupo, eu me tornei um perseguidor da igreja. Eu era tão fanático, eu acreditava tanto, era tão dedicado à minha experiência religiosa, eu era tão fiel naquilo que eu fazia, a ponto de eu deixar uma marca na sociedade. Eu era alguém conhecido, eu realizava algo pelo qual eu era lembrado e imitado. As pessoas tinham medo de mim, me respeitavam pelo que eu era, onde eu passava, as pessoas sabiam o que eu era. E
fugiam de medo, mesmo que seja a expressão de todo o seu potencial, mesmo que seja realizado com a maior sinceridade. Paulo está falando, não garantiu a certeza de trazer sentido à sua existência, porque sempre existe a possibilidade de estar errado, e felizmente ele estava mesmo. A gente sabe na história que Paulo, numa dessas empreitadas de perseguição, graças ao Senhor Jesus, ele encontrou a quem ele estava perseguindo e percebeu que sua vida estava perseguindo a pessoa a qual ele devia, na verdade, amar. Paulo também diz que ele confiava em sua identidade moral, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Se a questão era cumprir as regras da religião à risca, ele falou, eu fazia isso. E eu era avaliado e aceito por esses padrões. Eu seguia. Ninguém podia colocar o dedo na minha vida e falar, você está desobedecendo aqui. Isso só aumentava a hipocrisia, mas não trazia a paz verdadeira, porque o ser humano, é fácil ele aumentar a sua hipocrisia quando ele acredita na sua justiça própria. Ele se compara com os outros e fala, estou obedecendo, outro não está, e por isso eu acho que eu estou bem, porque está se comparando consigo mesmo. Ele é o próprio padrão. E Paulo também coloca, finalmente, confiar em qualquer experiência humana não dá sentido na vida. Ele vai começar a contar o que dá sentido à vida. Filipenses 3, 7, 8, ele fala, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Tudo o que ele considerava vantagem, achava que ia facilitar a vida dele, queria encontrar Deus ali, falou, isso tudo eu entendi que isso na verdade era desvantagem por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aquilo não me trouxe o que eu queria, foi Cristo que me trouxe. O sentido da vida não está no ser humano simplesmente viver, ou viver da melhor maneira possível, numa religião, quer que seja, iludido de que a vida possui o atributo de ser a causa de algo. Por exemplo, as pessoas falam muito assim, eu aprendi com a vida, ou foi a vida que me fez assim, a vida dará um jeito. Isso é atribuir a vida como se a vida tivesse vida em si mesmo. Errado, nós aprendemos que a vida não é causa de nada, ela não é um ser que tem autonomia, não é nada disso. A vida não é causa, a vida teve uma causa pessoal. E essa causa pessoal é a única explicação possível para o ser humano desejar, sonhar, agir ou reagir, pensar, escolher, sentir, avaliar e ansiar por mudança na vida que ele percebe que não é o que devia ser. E na Bíblia aprendemos que foi Jesus quem se autodeclarou como sendo a própria vida. Vários trechos na palavra falam isso. Jesus é a referência perfeita, sem o qual ninguém pode experimentar vida de verdade, porque somente nele há esperança do homem aprender a encarar a maldade do seu pecado, que é justamente o distanciamento dele de Deus, e receber poder para viver livre do pecado por meio daquele que nunca pecou e que por isso é o único que nos restaura a vida com Deus. Ele é a própria vida. Jesus falou em João 14,6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pensa um pouquinho nessa declaração tão poderosa. Se Jesus Cristo é a própria vida, todo o nosso sentido de viver depende de estar ligado e conformado ao padrão de vida, que é o próprio Cristo, que é o que o próprio Cristo viveu. Jesus é a vida e o jeito que ele viveu é o padrão de qualquer pessoa viver. Não há vida fora daquela que Cristo
exemplificou. Não há, porque Ele é a vida. Se Jesus Cristo, outra coisa importante é, se Jesus Cristo é a própria vida eterna e nossa vida, que a gente sabe que é limitada pela morte física, a morte de uma pessoa encontra seu pleno sentido no reencontro ou no encontro com Cristo. Após ter vivido para Cristo aqui, porque é o reencontro de sua existência ininterrupta com Cristo, a sua vida. Não há morte para quem está ligado à vida, que é Jesus. Não há mais separação que seja relevante, que seja definitiva, que vá causar um mal mesmo para quem está ligado à vida, que é Jesus. Por isso ele oferece a si mesmo como o caminho, a verdade e a vida. Nos liga de volta ao Pai. Em outras palavras, experimentar o sentido de viver e de morrer é proporcional à nossa confiança em Cristo, a ponto dele viver seu estilo de vida em nós, cuja existência devemos a ele. Agora falando dos cristãos, é o que Paulo fala da sua própria experiência quando ele encontrou a Cristo. Gálatas 2:20 diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A sua decisão pessoal por Cristo fez de Cristo o centro de sua vida, que deve explicar todas as outras decisões, a fim de você ter pleno sentido em sua vida. É isso que Paulo está falando para nós. Quando ele encontrou a Cristo, ele encontrou que ele tudo tinha buscado antes e nunca encontraria sem Cristo, porque ele encontrou a Jesus. Jesus é a vida. E a partir dessa decisão tomada, no compromisso com Cristo, todas as outras decisões são explicadas e são tomadas a partir de como que Jesus viveu, o que ele fez, o que ele quer para mim agora, o que ele fez, o que ele falou que a minha vida ela serve para quê? Então é para isso que eu vou viver. Jesus falava, vai para cá, Paulo fala para cá, vai para lá, é para lá que ele ia. Então ele encontrou pleno sentido na sua vida. Sua vida que ele tentava dar um rumo, dar um jeito, Jesus deu o rumo que ele e qualquer pessoa, qualquer cristão experimenta também. Filipenses 3:12-14, Paulo descreve um pouquinho mais isso aí, ele fala, não que eu tenha já recebido, eu tenha já obtido a perfeição. Mesmo encontrando a Cristo, ele sabia que tinha coisas para mudar na sua vida, ele sabia que a sua vida ainda não era aquilo que devia ser, não era igual a de Jesus. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, eu tenho um rumo, um objetivo só, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque que Deus o chamou para Cristo Jesus, chamou para viver a vida que Jesus propôs para ele. A vida cristocêntrica é a única forma de vivermos plenamente. E foi exatamente esta percepção e direção que conduziu Paulo às suas escolhas, que conduziu Paulo às suas experiências, que o fizeram viver tão satisfeito, tão seguro, determinado, coerente, convicto de sua existência nesse mundo, estava conquistando para ele o prêmio da sua vocação e, portanto, a certeza absoluta de obter o seu maior desejo, que era ser semelhante a Jesus Cristo. Porque ele sabia, se eu fosse semelhante a Jesus Cristo, a minha vida terá alcançado todo o propósito, toda a plenitude pela qual Deus me criou. Um missionário que já faleceu há muitos anos, Jim Elliot, foi martirizado pelo povo que ele queria alcançar. Depois o povo foi alcançado pelas esposas dos outros missionários ali, inclusive a sua esposa,
os missionários que foram martirizados junto com Jim Elliot. Algumas frases que ele falou muito importantes. Marcaram gerações de pessoas, continuam marcando. Mas interessante, eu estava lendo outro dia a carta de um missionário amigo meu, e eu queria encerrar esse estudo, antes de orarmos, com essa frase, para você pensar, meu irmão, minha irmã. A frase é a seguinte, que é o que Paulo experimentou, né? Viva de tal maneira que quando chegar o momento de morrer, não tenha mais nada para fazer, senão morrer. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor, nos conhecendo, sabendo as nossas tentativas inúteis de vivermos antes de conhecer o Senhor, de tentarmos achar rumo, propósito, sentido da nossa vida e jamais encontraríamos. O Senhor veio ao nosso encontro, Deus. O Senhor nos fez encontrar Jesus, que é a vida. E a partir desse encontro, o Senhor também nos ensina que este é o rumo. Todas as nossas prioridades, todas as nossas decisões, tudo que a gente vai fazer, tudo que vai acontecer conosco, vai estar relacionado ao fato de Jesus estar vivendo em nós, de nos dirigir. E nós precisamos aprender a fazer isso, Senhor. Precisamos aprender a reestruturar, reorganizar a nossa vida. Como Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aprender a viver. A maneira como ele viveu, nós sabemos que assim a nossa vida viverá com propósito, plena nesse mundo. E nós nunca teremos crise alguma de existência, porque nós estamos vivendo dentro do foco, dentro do propósito que o Senhor nos colocou, quando nos salvou. Nos ajuda, Pai, a cada um reorganizar sua vida segundo as prioridades que temos falado tantas e tantas vezes, para que a gente experimente uma vida comum em Cristo e possamos cooperar de maneira comum naquilo que o Senhor está fazendo nesse rumo. Esse rumo também tem um propósito, que vai ser o de estar diante de Ti um dia. E que mais pessoas possam conhecer uma vida plena em Jesus antes desse dia chegar. É o que te agradecemos, te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela paciência também com um pouco da rouquidão. E até a próxima, se Deus permitir. Até mais.